ce temps se déplie, se découvre au fur et à mesure, à travers une longue errance et d'étranges détours, amour, jalousie, rencontres avec des artistes singuliers, tous les maniérismes dans les salons du monde. Et ce qui est remarquable dans ce moment du temps perdu, il y a du temps jamais perdu, du temps du corps, qui est en lieu de toutes les petites perceptions, de toutes les répétitions à peine perceptibles, où le narrateur guette sur son immense toile d'araignée, qui est son corps sans organes, d'après l'autre. Nous sommes face à ce temps vécu par un corps immense, infini, informel. Esse tempo se desdobra, se descobre ao longo de uma longa errância e de estranhos desvios, amor, ciúme, reencontros com artistas singulares, todos os maneirismos nos salões do mundo. E o que é remarcável nesse romance do tempo perdido é que existe um tempo jamais perdido, o tempo do corpo, que é o lugar de todas as pequenas percepções, de todas as repetições, quase imperceptíveis, apenas perceptíveis, né? Que o narrador espreita sobre uma imensa teia de aranha, que é o seu corpo sem órgãos, de acordo com Deleuze. Estamos face ao tempo vivido por um corpo imenso, infinito, informe, né? Uhum. C'est pas facile, hein? Um pouco de filosofia. Le nombre de mouvements, c'est Aristote qui a donné cette définition du temps, comme si c'était une définition la plus claire du monde. Aristóteles deu uma definição sobre o tempo que é a seguinte: o tempo é o número do movimento. E ele disse isso como se fosse a maneira mais clara de definir o tempo. Le temps, c'est le chronomètre, c'est pour chronométrer le mouvement. Como se o tempo fosse um cronômetro para cronometrar o movimento. Essa definição é tão clara que ela é duvidosa. Dito de maneira muito simples, o tempo aí se revela ou se percebe como um outro tempo numa espécie de estado imóvel, que pode ser o tédio ou a espera. Quand je dois marcher du point A au point B dans un espace certainement tout le temps, mais lorsque je suis immobile au point A, seulement sans avoir à déplacer, ce qui change et se perçoit est le temps en personne, sans qu'il y ait un changement de ma position. Quando eu ando do ponto A até o ponto B no espaço, certamente que eu preciso de tempo para fazer isso. Mas quando eu estou imóvel no ponto A apenas, sem ter que me deslocar, o que muda e o que se percebe é o tempo em pessoa, sem que haja qualquer mudança na minha posição. Quand j'attends quelqu'un qui s'appelle Godot, ce qui passe de la mobilité n'écoute le temps qui passe pour rien, mais ce temps n'est pas rien. Dans ce changement et ce passage, je suis passif, et dans ce temps, je me fais affecter seulement par moi-même.
on dirait. Je peux dire aussi que je suis en relation qu'avec mon corps et mon âme. Quando eu espero alguém que se chama Godot, o que acontece na imobilidade é apenas o tempo. O tempo que passa para nada, mas esse tempo não é nada. Nessa mudança e nessa passagem, eu sou passivo. E nesse tempo, eu me deixo afetar somente por mim mesmo. Posso dizer também que eu estou em relação apenas com o meu corpo e com a minha alma, nesse caso. Le cinéma de Gilles Deleuze est composé du premier volume, Image-Mouvement, et du second, Image-Temps. Selon Deleuze, d'abord, le temps dans le cinéma se subordonnait au mouvement. Il n'était que le nombre du mouvement dans l'image du mouvement. Et c'est dans le cinéma, à l'image du temps, qu'apparaît une expression directe du temps qui ne se soumet plus au mouvement, ne dépend plus du mouvement. O livro do Deleuze, intitulado Cinema, é composto de 2 volumes. O primeiro é Imagem e Movimento e o segundo, Imagem e Tempo. Segundo Deleuze, no início, a primeira fase do cinema, digamos assim, a imagem, o tempo se subordinava ao movimento. O tempo era o número do movimento na imagem movimento. E é apenas no cinema do tempo, na imagem tempo, que aparece uma expressão direta de um tempo que já não se submete ao movimento, de um tempo que não depende mais do movimento. Pour Deleuze, l'image du temps fait son apparition dans le néoréalisme italien De Sica, Rossellini, après la Seconde Guerre mondiale, dans lequel le personnage ne fait que regarder, écouter, plutôt qu'il agit. C'est ce que Deleuze appelle des situations pures, optiques et sonores, pour lequel ce qui importe est souvent dans les intervalles entre les actions déjà minimes, même dans les natures mortes que Ozu Yasujiro, japonais, aime insérer dans ses films vase, lampe, bouteille. Deleuze a vu l'apparition de l'image du temps. Para Deleuze, a imagem tempo aparece no neorrealismo italiano, De Sica, Rossellini, depois da Segunda Guerra Mundial. Ali onde o personagem só olha ou ouve mais do que age. São as chamadas situações óticas e sonoras puras. Uma imagem tempo, então, na qual o que importa é, sobretudo, são os intervalos entre as ações que elas mesmas já são mínimas. Mesmo nas naturezas mortas do cineasta Ozu, que Ozu gosta de inserir nos seus filmes, por exemplo, o vaso, a lâmpada, a garrafa, Deleuze viu aí o surgimento, a aparição da imagem tempo. Le flashback insère l'image passée dans l'image actuelle, ce qui n'est pas l'image du temps. Le temps perçu comme s'il pouvait être placé et ordonné dans des tiroirs différents, du passé, du présent et de l'avenir, codés selon les critères de l'action, appartient encore à l'image du mouvement ou l'image
l'image souvenir. C'est l'année dernière à Marienbad d'Alamane, par exemple, qui révèle le temps indiscernable où il n'y a ni l'avenir, ni le présent, ni le passé, où le temps est l'indiscernable. O flashback insere uma imagem passada na imagem atual. E isso não é a imagem-tempo. O tempo concebido ou percebido como algo que poderia ser classificado e ordenado em diferentes gavetas do passado, do presente ou do futuro, codificado segundo os critérios da ação, pertence ainda ao que o Deleuze chamou da imagem movimento, ou a imagem lembrança. É apenas o ano passado em Marienbad, do Alain René, me excedi. Oui, não, está certo. Não, ele leu. Por exemplo, ele leu. É só no ano passado em Marienbad que se revela o tempo indiscernível, onde já não há passado nem presente, onde não há passado, nem presente, nem futuro, onde o tempo é ele mesmo o indiscernível. La théorie du temps chez Deleuze a été proposée d'abord comme une pensée sur la répétition. La venue de Kierkegaard et de Nietzsche dans la philosophie signifie une catastrophe dans la représentation linéaire et rationnelle du temps. Il ne s'agit pas de réadopter une ancienne conception païenne de l'univers, telle que la métempsychose, non plus d'accentuer le retour du même ou une périodicité exacte des événements. Le temps est désarticulé. The time is out of joint. A teoria do tempo em Deleuze foi proposta primeiro como um pensamento sobre a repetição. Kierkegaard e Nietzsche, na filosofia, significaram uma catástrofe na representação linear e racional do tempo. Então não se trata de adotar uma concepção antiga ou pagã do universo, tal qual a metempsicose. Nem se trata de acentuar o retorno do mesmo ou uma periodicidade exata dos acontecimentos. O tempo foi desarticulado. The time is out of joint. Time out of joint is Hamlet. É Hamlet quem diz essa frase do Shakespeare. Il n'y a plus d'unité quelconque de mesure. Il se débarrasse des équilibres de l'horloge, de nombre qui marque le temps, de toute la métaphysique du temps étroitement liée au christianisme. Le sujet qui se trouve dans ce temps, lui aussi, perd son point de repère, son identité. Essa frase significa que já não há uma unidade de medida. O tempo se livra das agulhas, dos ponteiros do relógio, do número que marca o tempo, de toda a metafísica do tempo estreitamente ligada ao cristianismo. O sujeito que se encontra nesse tempo, também ele, sujeito, perde o seu ponto de referência, a sua identidade. On me dit qu'on a 15 minutes, mais est-ce que c'est vrai? Parce qu'on parle de temps et le temps est out of joint. Qu'est-ce qu'on fait 10 minutes? É rigorosamente verdadeira essa frase, temos 15 minutos? Sim. Oui. Pronto. On a 15 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Pour tout finir.